Então, gente, vamos aqui à continuação do nosso curso básico de doutrina católica, com base aqui no livro do Léo Trece, A Fé Explicada, tá certo? E hoje a gente vai conversar sobre os anjos, a criação dos anjos e um pouco da história deles, tá? Antecipo logo que não se sabe muita coisa, certo, acerca dos anjos. Existe toda uma natureza, né, de mistério em torno desse assunto, porque a gente não sabe, realmente, a gente sabe muito pouco. O pouco que se sabe, né, sobre esse assunto vem de algumas citações nas Sagradas Escrituras, que não são muitas, certo? São breves, e de algumas coisas que a tradição católica revela, tá? Mas assim, no mais, eu digo logo, desconfiem de quem diz que sabe muito sobre os anjos, certo? Porque a Igreja Católica não sabe muito, tá? A gente sabe que eles existem, é uma realidade, certo? Da criação de Deus, mas a gente não sabe porque Deus não nos revelou muitos detalhes acerca desse mundo espiritual, certo? Para onde nós iremos um dia. Um dia nós vamos conhecer, certo? No céu. Mas aqui a gente não sabe tanto, certo? Então vamos lá. Para entender um pouco essa questão dos anjos, vamos tentar retomar um pouco os assuntos das aulas passadas, certo? Primeiro, Deus é a causa primeira de tudo que existe, certo? Tudo só existe porque Deus criou. Uma coisa importante, certo? Somente Deus pode criar a partir do nada. Se eu, por exemplo, for fabricar esse caderno, eu preciso de papel, eu preciso de matéria-prima. Eu não posso criar uma coisa a partir do nada. Eu preciso ter matéria, realmente, para ir juntando as peças, transformando, enfim. Deus, ele cria a partir do nada. E um segundo ponto, certo? Importante sobre a natureza de Deus. Ele mantém as coisas na existência. Se eu criar esse caderno, meu trabalho acabou. Esse caderno não vai deixar de existir porque eu não estou pensando nele, porque eu não estou cuidando dele ou dando atenção. Um dia ele vai ficar velho, eu vou jogar fora. Mas enfim, isso não depende tanto de mim, né? Com Deus não é assim. Ele cria e aquilo que ele cria, ele sustenta na existência. Ele não destrói aquilo que ele criou. Existe, inclusive, uma questão teológica em cima disso, né? Que se Deus parasse de pensar na gente por um segundo sequer, a gente realmente pararia de existir. Porque é Ele que nos sustenta. E assim é também com os anjos. Deus criou os anjos a partir do nada. Eles são seres puramente espirituais, eles não têm matéria, eles não têm corpo. Portanto, eles são imortais, eles são indestrutíveis, certo? E eles são superiores a nós, certo? Eu sei que a gente diz meio que como figura de linguagem, né? Principalmente quando morre criancinha pequena, né? Bebê, virou um anjinho. Não é bem assim, tá? A gente nunca vai virar anjo. Ah, mas a gente também não tem espírito? E anjos não são seres espirituais? Qual é a diferença? Total. Pra gente ser completo, o homem, a gente tem corpo e alma. Mesmo quando a gente morrer e for pro céu, a gente vai se separar do corpo. Um dia, na ressurreição dos mortos, no juízo final, nosso corpo ele vai se unir novamente à nossa alma. Assim nos ensina o credo, certo? Os anjos não, eles já são completos. Eles nunca vão ter corpo, eles nunca vão ter matéria e eles são assim. E eles também a gente sabe que são seres superiores a nós, certo? O mais perfeito dos homens, ele ainda assim vai ser inferior ao mais imperfeito dos anjos, certo? Por natureza. A natureza angelical, ela é superior à natureza humana, certo? Em perfeição, em inteligência, em virtudes, né? Tirando Nossa Senhora, né, que é a rainha de todos os anjos. Enfim, Deus a elevou acima de todos. Mas isso aí é assunto para outra conversa. Mas vamos lá, né, continuar. Eles são dotados, né, como eu falei, de beleza, inteligência, superior poder. Outra coisa, eles têm uma hierarquia, certo? A tradição católica nos ensina que os anjos não são iguais entre si. Eles são completamente diferentes. Eles são dotados, cada um, realmente de uma natureza única. E eles têm níveis entre si. Como é que são esses níveis, Aninha? É assim, quanto mais perto de Deus no céu, mais superior em perfeição é a criatura angelical. E quanto mais, assim, distante de Deus e próximo de nós, humanos, menos perfeito, né? Por exemplo, nós temos os anjos da guarda, que a tradição nos ensina, que são aqueles seres angelicais que cuidam de nós, que nos livram dos perigos, enfim. Esses são os mais simples de todos os anjos, né? Os menos perfeitos. Por quê? Porque eles estão mais próximos de nós e menos próximos de Deus, por assim dizer, né? Embora sejam, claro, todos, assim, santos, perfeitos, enfim, e superiores a nós, nesse sentido. Vou só citar aqui a hierarquia para vocês terem uma ideia, certo? Embora pouca gente memorize isso aqui. Nós temos os anjos, né? Esses aqui mais perto da gente e tal.
Temos os arcanjos, que são os únicos que são citados, de fato, na Bíblia, que são Miguel, Gabriel e Rafael, né? Gabriel, que fez a anunciação a Nossa Senhora, Miguel, que é o conhecido por jogar Satanás no inferno, né? E o Rafael, que é conhecido pela questão das curas no Antigo Testamento, certo? Esses três a gente conhece. Em seguida, nós temos os principados, em seguida, potestades, em seguida, virtudes, em seguida, dominações, em seguida, tronos, em seguida, querubins e, por fim, os serafins. Os serafins, eles são os anjos, a categoria mais superior, né, digamos, porque eles estão mais próximos de Deus e é como se a missão deles fosse viver em adoração ao Senhor lá no céu, né? Existe essa hierarquia entre eles. Mas é isso, a gente não sabe tanta coisa sobre como eles vivem, aquela coisa Globo Repórter, né? O que vivem, o que fazem, não sei. A gente não sabe, certo? Não dá nem muito para especular a esse respeito. É uma coisa importante, certo? Eu vou entrar agora um pouco na questão da história dos anjos que a gente conhece, tá? Deus os criou dotados de inteligência, vontade e liberdade, certo? Portanto, para que eles sejam de fato livres, eles teriam que passar por uma provação. Veja, eu não tenho como dizer que ninguém é livre enquanto a pessoa não tiver tido escolhas, certo? Quem não tem escolha é robô. Mas assim, um ser, para ser considerado livre, ele tem que ter diante de si possibilidades e escolher aquilo que ele quer fazer. Com os anjos também foi assim. Antes deles terem a oportunidade, né? O que a tradição diz, tá? Não vou dar muitos detalhes porque a gente realmente não sabe, mas é como se antes dos anjos poderem ficar face a face diante de Deus, ele colocou diante deles uma prova. E aí os anjos, eles tiveram a liberdade de escolher entre servir a Deus e não servir a Deus. Adorar a Deus e rejeitar, rejeitar a Deus e sumo bem e etc, tá? E, diante disso, inclusive, existe até uma certa especulação do porquê. A gente sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Uma parte desses anjos não quis servir a Deus, se recusou e se rebelou contra Deus. E, a partir daí, surgiu um inferno. O que é um inferno? É um lugar para onde vão as criaturas que não querem servir, que não querem amar a Deus, certo? Inclusive, eu vi uma vez um padre dar um sermão muito interessante a respeito do inferno, né? Porque Deus, ele poderia simplesmente destruir aqueles que não querem amá-lo, aqueles que não querem servi-lo. Mas não, Deus, ele respeita de forma muito radical a liberdade de tudo aquilo que ele cria. Então, ele não destrói aqueles que não o amam, aqueles que se rebelam contra ele. O fato do inferno existir, de certa forma, é fruto da misericórdia de Deus. Tem um lugar específico para esses seres, que é lá, né? Inclusive, existe uma certa especulação teológica do porquê alguns se rebelaram realmente contra Deus. E uma das teorias, certo? Por especulação isso, tá, gente? Quero deixar bem claro. É que é como se alguns desses anjos, né, não aceitassem a natureza humana de Deus. O que é a natureza humana de Deus? Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. É como se eles tivessem talvez uma antevisão da história da salvação, de que Jesus Cristo ia se encarnar no seio de Maria. E alguns desses anjos disseram, não, eu, anjo, vou me submeter a um Deus homem, totalmente inferior. Lembre, eu falei no começo que qualquer anjo, por simples que seja, é superior a qualquer homem, né? Então, é como se fosse um pecado, né, de orgulho, de soberba, de não querer se submeter a isso mesmo. E aí eles se rebelaram, realmente, e daí surgiu o inferno, tá? Eu não sei se isso passa pela cabeça de vocês, já passou pela minha, né? Mas eu fiquei, assim, quando eu primeiro ouvi essa história, eu fiquei, poxa, coitado, e se os anjos se arrependerem? Aí fica no inferno pra sempre, ai meu Deus, que coisa horrível. E se eles tiverem indo pro inferno, ai meu Deus, o inferno é horrível, eu quero sair daqui. Aí não tem mais a chance, tem que ficar lá pra sempre. Gente, esse pensamento não faz o menor sentido, certo? Vou explicar por quê. A gente, enquanto humano, a gente realmente se engana. A gente muda de opinião todo tempo. Você escolhe coisas que você não quer. Isso faz um pouco parte da nossa natureza humana confusa, né? Misturada com essa questão corporal, né? Enfim. E o fato da gente não ter conhecimento pleno da verdade. Mas com os anjos, que são puro espírito, não é assim de forma alguma. Não há engano, não há essa possibilidade. O que um anjo diz, ou a postura que um anjo adota diante da realidade, é para sempre. Aquilo ali
Não existe a menor possibilidade de mudar de ideia depois. Ah, você está me dizendo que nem um demônio se arrepende depois de estar sendo torturado lá no inferno e de ter perdido o céu? Exato, eles não se arrependem. Não há arrependimento no inferno, não há. Enquanto puder haver arrependimento, Deus tenta ajudar. Mas o inferno é justamente um lugar para onde vão esses seres angelicais decaídos que não se arrependem de forma alguma, certo? Inclusive entrando já no assunto demônios, né? Que é um assunto meio tenebroso. Não gosto nem de falar muito sobre isso, mas enfim. São seres de puro ódio. É puro ódio e pura revolta. Porque eles sabem que livremente escolheram isso e não tem arrependimento. Não há demônio arrependido. Eu sei que tem uns seriados muito bestos que exploram isso, né? O demônio meio do bem, sabe? Um demônio que faz coisa boa pelos homens ou meio arrependido, sabe? Não existe isso, certo, gente? Não é. Isso aí é uma projeção humana em cima de um ser puramente espiritual. Os demônios odeiam Deus. A natureza deles é odiar a Deus, certo? E eles odeiam os homens. Meio que, já que eles vivem no inferno e eles não podem mais fazer nada contra Deus, porque diz a tradição que São Miguel Arcanjo os expulsou do céu. Inclusive, isso é uma coisa, não sei se vocês pararam para pensar, né? Mas São Miguel é um arcanjo. Um arcanjo não é uma classe muito superior em hierarquia, na questão das classes angelicais. É só maior do que o anjo da guarda. E o maior dos anjos, né, que é o famoso Lúcifer, que é o anjo mais bonito já criado, ele era um serafim. Era o anjo, assim, mais alto possível da hierarquia. Quem o expulsou do céu foi um arcanjo, né, São Miguel. Pra você ver, né? Interessante essa parte. Mas enfim, os demônios odeiam as pessoas. Eles não podem mais fazer nada contra Deus, nem contra ninguém que está no céu. Mas eles podem atrapalhar muito a nossa vida, certo? Isso aí a gente não sabe mesmo até que ponto, certo? A gente sabe que existe sim uma interferência demoníaca aqui, né, enquanto a gente vive, né? Eles nos tentam. Eles exercem diversos tipos de influência sobre nós. O objetivo máximo deles é nos enganar para nos levar para o inferno, para ficar lá infelizes com eles. É só isso que eles querem. É nos enganar de tudo que é forma, para nos levar para lá. Porém, o que a gente sabe, certo? Eles realmente podem nos tentar bastante, encher bastante o nosso saco. Mas eles não podem nos obrigar a pecar, certo? Então tem gente que gosta de botar tudo na conta do demônio. Diz, esse cão fica me atentando, não sei o quê. Só que assim, certo, ele te tenta, mas ele não pode te forçar a pecar nunca, nunca. Você sempre vai, o ser humano, se ele for pro inferno, ele só vai por livre e espontânea vontade, porque ele de fato escolheu aquilo. Não foi o demônio que o obrigou. O demônio vai tentar enganar a pessoa. Isso sim, ele vai mentir, vai enganar, vai tentar talvez mostrar o caminho dos pecados como um caminho legal, que vale a pena, né? Enfim, isso aí o demônio faz mesmo. Mas ele não obriga ninguém a pecar, não. A pessoa, ela peca por uma decisão dela. Inclusive, esse é o assunto da próxima aula, certo? Já tô meio que dando spoiler, tá? E, assim, pra gente encerrar, certo? O maior perigo que a gente tem aqui na Terra, pior coisa que pode acontecer com a gente, certo? É a gente esquecer que existe, certo? Essa influência demoníaca aqui na Terra. Essa ideia que circula por aí de que o demônio não existe, de que isso é só meio que uma coisa medieval, isso é perigoso, tá, gente? Você pensar dessa forma, porque se você achar que o demônio não existe, você não fica astuto com relação a ele. E você cai com muita facilidade nas ciladas, né? Como eu falei, o demônio é meio espertinho, certo? Ele não perdeu, porque ele decaiu no inferno, ele não perdeu em nada da inteligência dele. Ele é mau. Pura maldade, mas é uma pura maldade muito inteligente, muito esperta. E se você não souber que ele existe, você cai. Feito um patinho, né? Sem nem ver que tá caindo. Então é importante ficar esperto, porque, como eu já falei, o teu objetivo é ir pro céu, é se salvar. Deus nos criou para isso. E o objetivo do demônio é atrapalhar. Ele não quer que a vontade de Deus se cumpra, né? Então a gente tem que ficar esperto, né, com relação a isso. É muito importante para os católicos acreditar realmente nessa natureza espiritual das coisas, por mais que a gente não saiba exatamente como funciona, certo? Enfim, vou até evitar qualquer tipo de especulação para não confundir a cabeça de ninguém. E é isso, tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comentários. Abraço!